Dom Casmurro, capítulo 98, 5 anos. Venceu a razão, fui-me aos estudos. Passei os 18 anos, os 19, os 20, os 21 e aos 22 era bacharel em Direito. Perceba que Dom Casmurro não estava de brincadeira quando ele falou que o próximo capítulo passaria anos, né? Parece que a única coisa que ele faz, o máximo que eu vou fazer é falar os anos que passou. Em vez de falar, passou 5 anos, vou falar, eu tinha 18, depois 19, depois 20, depois 21 e depois 22. Tudo mudara em volta de mim. Minha mãe resolvera se envelhecer. Ainda assim os cabelos brancos vinham de má vontade aos poucos e espalhadamente. A touca, o vestido, os sapatos rasos e surdos eram os mesmos de outrora. Já não andaria tanto de um lado para o outro. Tio Cosme padecia do coração e ia descansar. A prima Justina apenas estava mais idosa. José Dias também, não tanto que não me fizesse a fineza de ir assim à minha graduação e descer comigo a serra, lépido e viçoso, como se o bacharel fosse ele. A mãe de Capitu falecera, o pai aposentara-se no mesmo cargo em que quis dar demissão da vida. Lembra por quê? Consegue lembrar por quê? O pai aposentara-se no mesmo cargo em que quis dar demissão da vida? Lembra-se que ele foi... ele teve aquela posição interino, né? Ele foi interino do chefe de repartição dele, alguma coisa assim. Quando ele voltou pelo cargo, ele quis se matar e acabou se aposentando nesse cargo no qual ele queria se matar, né? Escobar começava a negociar em café, depois de haver trabalhado 4 anos em uma das primeiras casas do Rio de Janeiro. Era a opinião de prima Justina que ele afagara a ideia de convidar a minha mãe às segundas núpcias. Mas, se tal ideia houve, cumpre não esquecer a grande diferença de idade. Então perceba aquela nossa suspeita, a prima Justina também tinha. Talvez ele não pensasse em mais que associá-la aos seus primeiros tentames comerciais. E de fato, a pedido meu, minha mãe adiantou-lhe alguns dinheiros que ele lhe restituiu logo que pôde. Não sem este remoque. Remoque é zombaria, né? Um dito picante. Dona Glória é medrosa e não tem ambição. Então não sabemos se o Escobar queria casar com Dona Glória, mas pelo menos através do Bentinho ele conseguiu uma ajuda, um investimento para começar negócio, né? A separação não nos esfriou. Ele foi o terceiro na troca das cartas entre mim e Capitu. Desde que a viu, animou-me muito no nosso amor. A relação que travou com o pai de Sancha estreitaram as que já trazia com Capitu e fê-lo servir a ambos nós como amigo. Então, ok, vamos por enquanto. A princípio custou-lhe a ela aceitá-lo. Preferia José Dias, mas José Dias repugnava-me por um resto de respeito de criança. O que você entende por isso? José Dias, para ser amigo, esse amigo chegado que sempre está na casa, né, repugnava o Santiago aqui por um resto de respeito de criança. Então, quando ele chegava perto do José Dias, ele ficava se sentindo criança ainda, né? Porque José Dias viveu esse tempo com ele, essa transição, né? Venceu Escobar, posto que vexada, Capitu entregou-lhe a primeira carta, ou seja, mandou a primeira carta para Escobar, que foi mãe e avó de outras. Nem depois de casado suspendeu ele o obséquio, que ele casou. Não, nem depois de casado suspendeu ele o obséquio, que ele casou. Adivinha com quem? Casou com a boa Sancha, a amiga de Capitu, quase irmã dela. Tanto que alguma vez, escrevendo-me, chamava a esta sua cunhadinha. Assim se formam as afeições e os parentescos, as aventuras e os livros. Assim, com o que aconteceu, perceba, se formam o quê?
as afeições, o grupo de amizade, os parentescos, as aventuras e os livros. Tenha isso em mente, isso é importante. Bom, chegando ao fim desse capítulo, perceberam que conforme eu fui lendo eu estava circulando algumas coisas, porque é o seguinte, isso eu já tinha sentido agora há pouco, eu sempre releio um capítulo e depois leio novamente em frente da câmera, né? Tem um sentimento muito melancólico aqui, e na minha opinião esse sentimento vai continuar até o final do livro, né? Perceba, não aconteceu nada ainda com o casamento do Bentinho, não aconteceu nada com a relação de Capitu, mas aqui já há uma melancolia profunda. E na minha opinião vem de dois fatores juntos, né? A interação de dois fatores. Primeiro isso, o narrador ele simplesmente rouba anos ali das pessoas, né? De repente, se passou 5 anos, todo mundo perdeu esses 5 anos. É como se eles não tivessem vivido, é como se ele não tivesse deixado que o José Dias, que a própria mãe dele, que o tio Cosme tivessem realmente vivido esse tempo, né? Isso é uma coisa. Então, o tempo passar muito rápido sempre dá uma sensação de melancolia, né? Então, você trabalhou, por exemplo, 15 anos numa empresa, de repente você sai e aí você lembra o dia que você entrou. E você percebe que desde o dia que você entrou até o dia de hoje, que você está saindo, houve ali 4 ou 5 fatos relevantes, né? Esses 15 anos simplesmente passaram. Então isso dá uma sensação melancólica muito grande. E para ajudar isso, né, a gente tem diversas coisas que vão acontecendo. Por exemplo, a mãe dele envelheceu, começaram a vir os primeiros cabelos brancos. Depois, o fato de que ela já não andava tanto de um lado para o outro. O fato de que o tio Cosme padecia do coração e que ele tinha que frequentemente descansar, né? O pai da Capitu faleceu. Não, desculpe, a mãe da Capitu faleceu. E a mãe da Capitu foi roubada até essa dignidade de saber o que aconteceu, o que a Capitu sentiu naqueles dias, né? O pai se aposentou, uma outra tristeza, né? Então, passa muito tempo, 5 anos, e o narrador vai só nos jogando as coisas tristes da vida. Não são desgraças, eu diria, são coisas que acontecem. Você envelhece, tem cabelo branco, as pessoas morrem, mas são coisas tristes. Então, esse tempo que é roubado dos personagens é pontuado de coisas tristes, né? E perceba que nós somos roubados de muitos aspectos narrativos, né? Perceba, a gente não sabe, por exemplo, a gente não tem notícias da frustração do José Dias ao saber que ele não ia para Roma, né? A gente não sabe, por exemplo, dos convencimentos, na certa houve, dos convencimentos que ele tentou, dos argumentos que ele tentou dar ao Bentinho e à Dona Glória, dizendo que tudo bem um substituto, mas mesmo assim eles tinham que ir para Roma, né? A gente não sabe, por exemplo, dos planos de Escobar. Provavelmente ele tinha essa ideia de se casar com a Dona Glória. Então a gente não sabe das investidas dele, a gente não sabe das frustrações dele, a gente não sabe quando que ele mudou de plano, se ele tinha esse plano bem delineado, né? A gente não sabe quanto que a Capitu sofreu quando a mãe dela morreu. A gente não sabe como é o pai da Capitu agora sozinho, sem a mulher dele, né? E sem o trabalho, o que ele anda fazendo da vida. Assim como os personagens, né, nós fomos roubados de toda essa vida que aconteceu nesses 5 anos.